77 anos de história, o Alcoólicos Anônimos mudou a vida de mais de 120 mil membros em todo o país. É isso aí, Carol. E para comentar este assunto e entender o trabalho do AA, como é conhecido, hoje recebemos a presidente da instituição. No SampaCast de hoje, Lívia Guimarães. Então, uma irmandade onde recebe todo tipo de gente e recebe a alma das pessoas. Não é uma irmandade de performances. Não é um lugar onde está indo o juiz, o porteiro, o jornalista, a professora. Não. Está indo o João, a Maria e o José. O único requisito para a pessoa ser membro é o desejo de parar de beber. É o desejo. A gente sabe que a pessoa não vai conseguir parar, porque é fácil. Porque se ela conseguisse, ela não estava buscando ajuda. Na recuperação, a gente não olha para a doença, a gente olha para o indivíduo. Então, é uma recuperação do ser humano, de tal modo que, espontaneamente, naturalmente, o beber vai perdendo sentido. Em momento algum, a pessoa é rotulada de alcoólico. Ninguém vai fazer diagnóstico para ela, ninguém vai rotular nada para ela, de alcoolista, alcoólico, nada. Mas ela vai entender que ela perdeu o controle. As mulheres, elas não bebem tanto fora, elas bebem mais dentro de casa. Por quê? Por causa do estigma, né? Não sei se vocês já ouviram aquela fala de nossa, homem beber é feio, mas mulher bebendo é muito mais feio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje o repórter convidado, meu amigo Felipe Palma. Tudo bem, Palma? Tudo bem, Carol. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos por aí, muitas perguntas, né? Exatamente. Obrigada também, Lívia, pela sua presença aqui no SampaCast. Oi, Carol. Oi, Palma. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre a Irmandade. Lívia, vamos começar então falando sobre a Irmandade e sobre Sim. o que é o Alcoólicos Anônimos. Tá. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos, ela se apresenta como uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, com o propósito e o intuito de se manterem sóbrias e ajudarem outras pessoas a alcançarem a sobriedade. Eu acho, esse é o preâmbulo da Irmandade, eu acho esse preâmbulo a coisa mais linda, porque por se apresentar como pessoas. Então, uma Irmandade onde recebe todo tipo de gente e recebe a alma das pessoas. Não é uma irmandade de performances. Não é um lugar onde está indo o juiz, o porteiro, o jornalista, a professora. Não. Está indo o João, a Maria e o José. E essas almas vão se encontrar para poder compartilhar entre si experiência, força e esperança. Não tem distinção, né, da pessoa física, do que ela faz, né? Nem nos interessa. Dela na sociedade, sim. Porque quando a pessoa ela chega na Irmandade, ela chega no grupo, ela não vai preencher nenhuma ficha, ninguém vai perguntar quem ela é, e se ela nem quiser falar nada, ela não precisa, se ela quiser entrar só para conhecer e ouvir, tá tudo certo, e ela vai ver esse encontro de almas, compartilhando experiências, forças e esperanças, e com o propósito das pessoas se manterem sóbrias. Isso eu também acho lindo no preâmbulo, porque sobriedade transcende muito o ato de parar de beber. Sobriedade é equilíbrio. Então, em um primeiro momento, as pessoas se identificam com o desejo de parar de beber, mas depois a caminhada vai acontecendo e as pessoas vão então encontrando, por isso uma irmandade, um lugar de irmãos que querem viver melhor. E como que funciona, né, esse processo de recuperação do AA? Então, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, o básico, onde tudo começa e onde tudo termina, são os grupos, né? Então, nós estamos no Brasil atualmente com uma média de 3 a 4 mil grupos no país. Em São Paulo, na capital, a gente está com quase 200 grupos e no estado com quase 500 grupos.
E os grupos presenciais, e depois da pandemia a gente começou também a ter um boom aí, a experiência das reuniões online, né? Na pandemia todo mundo teve que se virar e com a gente mais ainda, até porque mais do que nunca as pessoas queriam e precisavam compartilhar experiência, força e esperança. Então o grupo, as reuniões online, elas vieram para poder ficar mesmo. E a gente tem online, atualmente, a gente deve estar com uma média de 500 reuniões semanais. Então, e é legal que as pessoas elas vão se encontrando. Basicamente, o programa ele se dá. Então, as pessoas vão até o grupo e quando elas vão até o grupo, elas vão partilhar suas histórias, vão partilhar suas experiências, alicerçadas nos princípios da Irmandade, que são os famosos 12 passos, as 12 tradições e os 12 conceitos. Os 12 passos, eles constituem o primeiro legado da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Todo mundo joga na internet e vê o famoso triângulo, né? Então, são esses 3 legados. O primeiro, que é a base, é a recuperação por meio dos 12 passos. E aí, a gente, ao longo da conversa, a gente pode ir aprofundando sobre eles. Depois, a gente vai ter amadurecido esse primeiro legado, que é a recuperação. A gente vai ter a unidade, por meio das 12 tradições, e a gente vai ter o serviço, por meio dos 12 conceitos. Então, esses 3, esse tripé, ele vai ajudar a pessoa a ver quem ela é, por meio dos 12 passos, a rever quem ela é. Depois, por meio das 12 tradições, ela vai aprender a rever, a ter uma nova forma de ver o outro, porque é a unidade, eu com o outro. E depois, no serviço, eu devolvendo para o mundo aquilo que eu recebi. Basicamente é isso, mas esse básico, ele é extenso e ele é grande. Agora, como que funciona a questão da captação? Porque acho que tem que ter uma predisposição da pessoa, pelo menos do meu entendimento dela, a querer se tratar e buscar o grupo, né? Mas também acho que tem um trabalho de vocês de irem atrás de pessoas que possam ter problemas, algumas ligações com comunidades, religiões, enfim, associações dentro de bairros, comunidades. Como que funciona essa questão da captação? Pergunta cheia de detalhes, Palma. A gente tem como requisito, assim, ó, o único requisito para a pessoa ser membro é o desejo de parar de beber. É o desejo. A gente sabe que a pessoa não vai conseguir parar, porque é fácil. Porque se ela conseguisse, ela não estava buscando ajuda, né? Mas se ela está com esse desejo expresso, esse é o único requisito para a pessoa ser membro. Acabou. Então, a partir do momento que gerou nela... Agora, também uma coisa importante da gente colocar aqui. É comum, é natural e esperado da doença do alcoolismo que a pessoa não queira parar de beber. Tem isso também, porque o cérebro dela, por isso é uma dependência química, ele precisa daquilo ali. Então, o estado da pessoa é de ambivalência, isso é normal. E aí é comum a gente ver nos grupos, membros falando assim, eu cheguei aqui, eu não queria parar de beber, eu queria parar de sofrer. Mas ok, ela entende que ela precisa rever a relação dela com o álcool. E aí, então, ela vai até lá. Nós temos um outro princípio, Palma, que fala que a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, ela não se dá por meio da promoção, ela se dá por meio da atração. Então, a gente não sai catando membro, a gente não sai fazendo propaganda direto, não, você não vê isso. Mas ela se dá por meio da atração. Como agora, por exemplo, a gente está aqui conversando e eu estou cumprindo o propósito primordial da Irmandade, que é de transmitir a mensagem, né? Dizer quem é o AA, como funciona, o que é o AA e trazer a mensagem de força e esperança para as pessoas. Aqueles que se identificam vão. Porém, paralelo a isso, nós temos um comitê. E esse comitê chama Comitê Trabalhando com os Outros. Nós temos vários comitês na estrutura de serviços. E esse Comitê Trabalhando com os Outros são os membros que eles, então, vão estabelecer os relacionamentos com instituições e profissionais que se interessam pela Irmandade de Alcoólicos Anônimos.
A AA não trabalha com filiação, com nenhum lugar, nenhuma religião, nenhum partido político, nada, nem seita, nada. Nem nenhum serviço de tratamento, mas a gente coopera, né? Porque nós entendemos que é nossa responsabilidade ajudar aquele que está sofrendo. E então, onde ele estiver, a gente vai para poder cooperar. Então, o CTO, esse comitê, então, aqueles que se interessam vão acionar a Irmandade e a gente vai lá estreitar vínculos e ajudar da forma que a gente pode. Uma outra palavra que você falou, Palma, importante, é tratamento. A AA não faz tratamento, e isso é outra coisa que eu acho linda. A AA faz recuperação, e isso faz toda a diferença. Por quê? Quando a gente vai falar, uma pessoa arrumou uma doença qualquer, uma infecção de garganta, ela vai tratar a infecção de garganta. Então, ela vai para o profissional, o médico, que vai olhar para a doença dela. Na recuperação, a gente não olha para a doença, a gente olha para o indivíduo. Então, é uma recuperação do ser humano, de tal modo que, espontaneamente, naturalmente, o bebê vai perdendo sentido. Então, por isso, é tão precioso o AA olhar isso. A gente tem os 36 princípios, os 12 passos, tradições e conceitos. Só o primeiro passo fala de bebida. Todos os outros 35 não se fala mais de bebida e realmente esse assunto passa a não fazer mais sentido. Já que você falou dos 12 passos, né? Vamos se aprofundar um pouco mais. Quais são exatamente esses 12 passos iniciais do AA? Tá. Basicamente também, porque a gente faz encontros de temáticas e às vezes a gente tem uma temática, uma palestra inteira para um passo, porque a Irmandade, ela é uma Irmandade que a gente fala que é espiritual, não é religiosa, mas ela é espiritual, porque ela convida para a transcendência. Então, cada passo, cada princípio convida para um mergulho, uma reflexão lindos. Mas basicamente é assim. O primeiro, a pessoa admite que ela é impotente perante o álcool e que ela perdeu a sanidade. Essa admissão da impotência, ela, em momento algum, isso também é uma coisa que precisa ser dita, em momento algum a pessoa é rotulada de alcoólico. Ninguém vai fazer diagnóstico para ela, ninguém vai rotular nada para ela, de alcoolista, alcoólico, nada. Mas ela vai entender que ela perdeu o controle, que ela está perdendo para o álcool. Ela está se rendendo a essa impotência. E parece um paradoxo, né? Eu vou admitir que eu sou impotente, que eu perdi, que a casa caiu aqui para mim. E aí, então, para eu começar, é exatamente isso. Porque até então, o alcoólico estava seguindo a vida dele, bebendo, perdendo tudo, perdendo família, perdendo amigos, trabalho, oportunidades, mas não vê. É da doença, a pessoa não vê. Então, essa rendição é um passo importante, de que ela precisa rever. E aí, depois disso, começa um convite de um entendimento de um poder superior na vida dessa pessoa. E aí também é outra lindeza do AA, que a pessoa admite a existência de um poder superior como cada um concebe. Isso está lá, desse jeito. Então, a gente vai ter pessoas de todo tipo de religião, e ateus. É comum a gente encontrar ateus e agnósticos também. Existe literatura, inclusive, direcionada para ateus e agnósticos na Irmandade. Por quê? Esse poder superior é, então, o convite para a pessoa começar a entender a transcendência. A transcendência é aquilo que está além de mim. É aquilo que eu não dou conta e eu entrego para algo maior do que eu. Para o alcoólico, até então, esse poder superior era o álcool. E a gente vê isso no dia a dia, a gente vê isso no nosso cotidiano. A pessoa fala assim, eu vou beber para esquecer, eu vou beber para descansar, eu vou beber porque eu mereço, eu vou beber para eu ter coragem de chegar ali na pessoa. Eu vou beber para aquilo que eu não consigo, eu vou contar com a ajuda do álcool, que é por meio dele eu vou conseguir. Ele acaba virando um poder superior para a pessoa. Então, o convite de ressignificar esse poder superior como cada um concebe, a pessoa ela vai, então, naturalmente buscar isso dentro dela.
Eu vou acreditar em Deus, de qualquer religião, ou eu vou acreditar no poder do amor, ou eu vou acreditar no poder do perdão. Algumas pessoas vão colocar nesse poder superior o próprio grupo. Então, eu vou lá no grupo que o grupo vai me ajudar. Então, ela vai ressignificar isso. E aí, depois que ela, então, abre para esse poder superior, ela, então, vai começando a rever ela. Ela vai passar por um inventário moral, onde ela, então, vai fazer uma lista de quem ela é, de que ela fez. E tem um outro passo muito bonito, que a pessoa ela vai ver o mal que ela, a partir do momento que ela viu o que ela fez por meio desse inventário, a pessoa ela vai ver quem foi atingido e qual que é a natureza exata da falha dessa pessoa. Isso eu acho maravilhoso, até como psicóloga. Que aí assim, Carol, eu vou pegar, vou inventar aqui, ó. Eu vou fazer meu inventário e eu vi que eu roubei seu celular, tá? Só que eu vou fazer isso, eu vou ver isso tudo eu comigo, tá? Eu aqui no meu íntimo. Eu roubei seu celular, tá? Mas aí eu roubei da Carol. Agora eu vou lá fazer um mergulho para olhar a natureza disso. Por que eu roubei o celular da Carol? É porque eu estava precisando do celular? Não sei, não. O buraco é mais embaixo. É porque eu tô sem dinheiro por causa da bebida. É porque eu tenho inveja da Carol e eu queria fazer o mal para Carol. É um convite para um mergulho muito dentro, para olhar a natureza exata da falha. E aí, a partir do momento que eu vejo, eu vou então começar a me dispor a fazer reparações diretas para essas pessoas que eu fiz algum mal, salvo se fazer essa reparação tornar as coisas pior. Se tornar pior, porque às vezes foram situações tão complicadas que eu querer reparar piora. Então, se for piorar, deixa quieto. Mas se não, eu vou fazer uma reparação direta para essas pessoas. E aí, depois dessa reparação, eu vou voltar a um diálogo com esse poder superior, onde eu vou continuar um processo aí de meditação constante, de estar todos os dias inventariando quem eu sou, fazendo reflexões diárias. O programa ele é de 24 horas, então como que eu posso hoje ser melhor do que eu fui ontem? E olhando para dentro e procurando coisas em mim, parando de procurar problema fora, né? Tá cada um ali, por isso um programa de aceitação. Eu me aceito como eu sou, aceito como o mundo é e como as pessoas são, mas isso não é concordar nem conformar. É entender que eu não sou Deus, né, para controlar tudo e todos. Essa sou eu. Então, dentro desses meus limites e potencialidades, o que eu posso fazer para melhorar a cada dia? E tornando um dia melhor até o 12º passo, que ele então vai convidar, isso também eu acho lindo, para, a partir do momento que eu tive esse despertar por meio desse processo, esse despertar espiritual, esse despertar transcendente, eu vou então pegar tudo isso que eu aprendi e vou viver isso em todas as áreas da minha vida. Isso eu acho lindo. E aí então a gente vai ver, e aí por isso, Palma, entra a atração e não a promoção. Porque quando a pessoa passa pelos 12 passos de uma forma honesta, ela se torna um ser humano tão espetacular que todo mundo que chega perto fala, meu Deus, quer ficar com a pessoa, quer conhecer, quer saber mais sobre ela. E aí, então, ela vai ficando atraída por saber da história dela, vai vendo a transformação na vida dela, quer ser assim, quer viver assim, então a pessoa naturalmente vai se apaixonando. Acredito que seja até um processo de ressignificação pessoal muito grande, né? Demais da conta, demais. Eu preciso te falar, Palma, que assim, eu sou não alcoólica, né? Para guardar o anonimato dos membros, que é também um outro ponto importante, por vários motivos, inclusive por ainda vivermos numa sociedade que estigmatiza muito as pessoas que têm essa doença do alcoolismo, né? Nem todo mundo consegue entender e respeitar isso como doença. Nós, não alcoólicos, aparecemos e emprestamos aqui a nossa imagem pública, né, para as pessoas. E no encargo da presidência,
e do corpo diretor de AA do Brasil, o encargo se chama custódio. Custódio é guardião de princípios. Então, cabe a nós vários serviços e um deles é a gente guardar de que todas as ações de AA em nível nacional estejam dentro desses princípios. E para isso, para eu desenvolver essa sabedoria, eu tenho que praticar isso em mim primeiro, porque senão eu fico legalista, né? Eu não é ser um juiz e falar, não, isso, não é mental, é espiritual. Então eu preciso viver para poder, na hora H, ter o discernimento de tomar as decisões. E eu posso falar com vocês, eu estou no 3º ano do encargo, eu já não sou mais, eu que não bebo, nunca bebi, não tenho problema com bebida, também já não sou mais a mesma pessoa de 3 anos atrás. E Lívia, só para não perder o contexto também, Carol, em relação a essa questão da pessoa procurar ajuda, vocês darem todo esse suporte e apoio, pode até ser que o Alcoólicos Anônimos nem trabalhe da forma que eu vou lhe perguntar, mas pela tua experiência como psicóloga também de anos, né, vai conseguir me trazer um panorama, uma curiosidade também, porque quem vai atrás de uma ajuda tem um problema, mas existe algum momento, algum ponto específico em que a pessoa precisa de ajuda, algum limite ali que faz a pessoa ir além, dar um passo a mais, ou não, simplesmente não existe um momento certo da pessoa ir atrás do grupo, enfim. Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas vamos ver se eu vou responder da forma que você está esperando. Então, vamos lá, a pessoa que está aí ouvindo a gente, né? Sentiu no coração de querer ver a Irmandade. Pronto, é você que está aí, sentindo no coração a vontade. Ou a pessoa, às vezes, ela está também querendo conhecer. É muito comum, às vezes, a pessoa também... eu vou para o meu amigo, eu vou para o meu parente, mas às vezes é para ela também. Às vezes é para o parente também, e aí tem o Alanon, que é a Irmandade Irmã, que a gente pode falar sobre ela também. Mas a pessoa sentiu, ela vai lá. E o AA, ele é um programa muito livre, então tem grupos, não tem controle de frequência, você não preenche ficha, você não tem nada. Se a pessoa quiser ir todos os dias em grupos diferentes, ela vai. Se ela quiser ir uma vez por semana, ela vai. Se ela quiser ir em vários no mesmo dia, ela vai. É o como ficar bom para ela. E ela vai também melhorar, se recuperar, também dentro dos limites e potencialidades dela. Então, você vai ter desde pessoas que ingressaram na Irmandade, não se identificaram com o programa e saíram, e continuaram beber até morrer. Ou você vai encontrar pessoas também que ingressaram na Irmandade, só pararam de beber, o que já é grande coisa, mas ficaram por ali, mantiveram o mesmo padrão comportamental. E você vai ter pessoas que viraram outras, que morreram e nasceram de novo. Eu quis dizer até num sentido de limite de ingestão de álcool, se tem algo a mais, por exemplo, algum problema particular, pessoal, que faz a pessoa, de certa forma ali, se atrapalhar num casamento, num contato com um filho, com uma filha, no trabalho, se essa questão do alcoolismo traz esses outros aspectos a ponto de a pessoa ter que procurar o Alcoólicos Anônimos. Você está querendo saber qual que é o fundo de poço? É isso? Esse fundo de poço também ele é muito individual. Para algumas pessoas vão, como eu já vi, elas começaram a ter problema no casamento e aquele já é o fundo de poço delas. Outras já perderam tudo e ainda não viram que perderam tudo e não chegaram no fundo de poço delas ainda. Isso é muito individual. Agora, a gente tem uns folhetos, e no nosso site também tem, www.aa.org.br, 12 perguntas para as pessoas verem. Assim, você, por exemplo, você já costuma beber e já teve apagamentos? Né? Para a pessoa rever o modo dela de beber.
São indícios, né? São indícios. E aí, se você se identificou com essas perguntas, aí sugere que talvez você esteja precisando rever. Mas a gente, não, hora nenhuma, vai impor, vai diagnosticar, vai dizer, você tem que fazer isso. Não. O processo ele é extremamente individual. E há um tempinho atrás no programa você falou sobre a pandemia, né? Quando começaram as reuniões online. A pandemia foi um período muito difícil para todo mundo. Eu acredito que muita gente que bebia socialmente, estava em casa ali, começou a beber um pouco mais. Muita gente perdeu seu ente querido, seu amigo. Foi um período muito difícil para todo mundo. Vocês tiveram um aumento na procura nessa época da pandemia ou mesmo pós-pandemia, porque as pessoas acabaram passando dos limites com álcool? Esse momento foi um momento histórico no mundo e com a não foi diferente, gente. A gente teve isso daí é científico. A gente teve um aumento do consumo de bebidas no país, que, se eu não me engano, foi de 18% a 20% no aumento de consumo de bebidas. Eu não sei vocês, mas eu ficava olhando no Instagram, todo mundo postando alguma bebida na época da pandemia. E não tinha dia, né, mais, porque estava todo mundo em casa. E não tinha dia, todo mundo postando. Então, teve um aumento de fato. E num primeiro momento, o pessoal, a Irmandade pirou, porque eles precisavam mais do que nunca. Tem gente que precisa disso para viver diariamente mesmo. E agora, fechou. Eu sou de Minas, né? Eu sou de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a gente teve não lembro mais se era zona ou onda, as cores. Eu não me lembro mais que nome que a gente dava, mas era a roxa. Foi o que piorou, assim. Eu me lembro de sair, estava um deserto na cidade. E o pessoal, e agora, e agora? Rapidamente a Irmandade reagiu, criou a Irmandade Online e a gente criou, inclusive, uma estrutura e um suporte para poder ajudar as pessoas a aprenderem a mexer no computador. Porque a gente teve que desenvolver da noite para o dia. E aí, com muitas preocupações, o pessoal com medo da quebra do anonimato. Como é que é isso? Como é que vai ser? Assim, tivemos que descobrir na raça, no AA no mundo, porque o AA é uma Irmandade mundial, né? Então, cada lugar foi ali criando sua estratégia. Os desafios, os medos, as regionalidades, porque a gente vai ter regiões no Brasil que dominam facilmente, outras remotas que nem internet tem direito. Então, tendo que colocar isso, mas aí o pessoal respondeu bem, e aí quando a Irmandade adaptou, a gente começou a ter um maior ingresso, sim, uma maior busca, principalmente de jovens e espantosamente de mulheres. O ingresso de mulheres cresceu absurdamente, e a gente começou a descobrir por quê. Porque em algumas regiões do Brasil, as reuniões, elas costumam ser noturnas. A maioria delas. Tem durante o dia também, mas a maioria é noturna. Tem algum sentido específico só? Não. Por ser noturna? Não. Tem diurna também, tem final de semana. Mas eu imagino que as pessoas trabalham, né, de dia e vão fazer o grupo à noite. Então, isso varia muito, mas a maioria é noturna. E aí tem regiões que as mulheres moram em lugares perigosos, têm medo de sair sozinhas. E não tem dinheiro para poder ir de carro, pegar uma condução, um Uber, alguma coisa assim. Aí de ônibus vai ter que demorar, naquele lugar perigoso, sozinha, de noitão. Então, ela não ia por causa disso. Ou não tinha quem ficar com os filhos. As mulheres, elas não bebem tanto fora, elas bebem mais dentro de casa. Por quê? Por causa do estigma, né? Não sei se vocês já ouviram aquela fala de, nossa, homem beber é feio, mas mulher bebendo é muito mais feio. Então, tem esse estigma, as mulheres sabem disso. Elas estão mais vulneráveis para todo tipo de abuso e violência, porque elas estão alcoolizadas, elas sabem disso. Então, elas estão bebendo em casa, cuidando dos filhos. Muitas falam que quando estavam bebendo, elas ficavam cozinhando e escondiam a bebida atrás ali da lata de óleo. Ninguém, às vezes, nem da casa via que ela estava bebendo. E mantinha esse padrão por anos e anos.
Então, por vários motivos, essas mulheres não apareciam e essas mulheres também não buscavam. E aí, às vezes, o marido não deixa. Isso também é uma fala comum. Aquele lugar só de homem, o que você vai fazer naquele lugar cheio de homem? Né? Então, elas começaram a aparecer nas reuniões online. Porque aí o filho estava ali, ou o marido nem estava vendo, ou ela estava segura dentro da casa dela. E elas permaneceram. E aí termina a pandemia, os eventos presenciais voltam, os grupos presenciais voltam. E desde que terminou, principalmente do ano passado para cá, eu tenho escutado cada vez mais pessoas falando: eu ingressei na pandemia e agora eu estou vindo nesse primeiro evento, agora eu estou vendo aqui como é que é o presencial. E aí eles vão vendo, os jovens também vão sentindo. Tem gente que fica híbrido, tem gente que permanece, não, eu quero continuar no online, tem gente que migra para o presencial, e aí vai sendo de acordo com as pessoas vão se identificando e vão vivendo a vida delas. Lívia Palma, a gente ainda tem muito aqui para falar sobre a Irmandade, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. O SampaCast volta já. Nossa entrevista com a Lívia Guimarães já vai continuar, mas antes a gente tem um lembrete importante. É isso, Carol. Você que está curtindo este episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar todos os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. Não saia daí que voltamos já já. Maior casa legislativa municipal do país, são discutidos milhares de temas que transformam a vida dos cidadãos. Discursos calorosos no plenário, votação de projetos de lei que levam horas, acordos. A verdade é que nem sempre a gente fica sabendo de todos os detalhes que envolvem esse processo democrático. Mas aqui no Vossa Excelência Memória, eu te garanto, os ex-vereadores abrem o jogo, viu? Era mais difícil, Viviane, você se eleger vereador do que deputado federal. Por conta do número de vagas muito pequeno numa população enorme destas cidades. E esta Câmara, vamos dizer assim, é a marca de uma série de lutas históricas do país. A vida do Legislativo tem tudo isso, né? Quer dizer, isso que você falou no início, de limpar a sujeira, mas tem, às vezes, gente que inventa sujeira, né? Ser vereador é uma coisa que sempre chama, assim, é zeladoria, sabe assim? São coisas que você faz que faz muita diferença. O Vossa Excelência Memória passa toda quinta-feira na TV Câmara, também está no YouTube e nas redes sociais. Te espero, assista. Ainda bem que existe um programa de cultivo da memória. Você sabia que audiências públicas são a melhor forma de expor a sua opinião na Câmara Municipal? É um direito seu, garantido pela Constituição Federal. Mesmo sem ter um mandato, nas audiências públicas você pode opinar sobre um projeto de lei. Leis também podem ser alteradas, levando em conta a opinião popular nas audiências públicas. Curtiu? Compartilhe com seus amigos e acompanhe nossa agenda de audiências públicas. É a Câmara Municipal de São Paulo, cada vez mais conectada com você. A gente sabe que a doença do alcoolismo, ela não afeta só quem bebe. Ela afeta pelo menos 5 pessoas que estão em volta dela. A gente fala que a A é uma irmandade que guarda o anonimato de seus membros, mas ela não é secreta. É o contrário, nosso trabalho é expandir a informação. Às vezes está com um padrão de vida excelente ou não, ou está passando uma dificuldade financeira muito grande. Não importa. A gente está ali tão conectado no cotidiano, em saber o que se passa no coração da Carol, o que se passa no coração do Palma, que o resto não vem. E tudo é feito por membros, para os membros e para a sociedade. A A não recebe ajuda de fora. Nada, nem um centavo financeiro de ninguém. Eles comerem a comida. Então, assim, ele chegou nesse nível. E nesse nível ele não via a doença do alcoolismo. Até que em algum momento ele foi tocado ali, foi levado por outro
colega também, que bebia e que ele tinha conhecido a Irmandade. E hoje ele contou essa história, eu morria de chorar. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe a Lívia Guimarães. Lívia, você já falou que a pessoa precisa ter o desejo, né, de frequentar o AA, mas, por exemplo, você tem um familiar, alguém, um amigo que você sabe que precisa de ajuda. Essa pessoa pode procurar ajuda ou tem que partir da própria pessoa que está precisando ser ajudada? A gente sabe que a doença do alcoolismo, ela não afeta só quem bebe. Ela afeta pelo menos 5 pessoas que estão em volta dela. Então, na criação de Alcoólicos Anônimos, né, começou com Bill e Bob, que eram 2 alcoólicos inveterados. E aí os 2 se reuniram e inclusive a gente tem essa definição de grupo hoje. O que é um grupo de AA? Quando 2 alcoólicos ou mais se reúnem, mas a partir de 2, querendo parar de beber, com desejo de parar de beber, trocando experiência, força e esperança dentro do princípio, pronto, isso é um grupo. E tem uma mediação, né? Não tem. Não, é tudo feito por membros, para membros. Isso daí é outra coisa, Palma, que eu vou ter até que me conter para não mudar de assunto, que é lindo também. Mas, então, começou ali. Bill e Bob tinham 2 esposas. E aí eles foram ficando cada uma esposa, né? E eles foram ficando cada vez mais fazendo grupo, e o negócio crescendo, expandindo. E as esposas ficavam ali do lado. E aí elas começaram a ver que elas também tinham as necessidades dela e que os passos também atendiam a elas, os mesmos passos para A, e que elas estavam sendo afetadas da mesma forma. E aí foi criado o Al-Anon, que é a Irmandade Irmã para os familiares de alcoólicos e parentes e amigos. Toda pessoa que se sente afetada pelo alcoolismo de alguém. E é muito interessante que os passos são os mesmos. E as pessoas passam pelo mesmo processo de recuperação. O Al-Anon tem um folheto com uma fala interessantíssima que é assim, ó, o alcoólico é que bebe e a gente é que fica tonto. Então, tem o Al-Anon, mas nada impede também das pessoas quererem e poderem conhecer. Os grupos, eles têm dias de reuniões abertas. Lá no site, tem uma parte assim, reuniões presenciais. E lá estão todas as reuniões do Brasil, com o nome do grupo e separado por estado. Então, aqui em São Paulo, clica lá, São Paulo, aí vai aparecer as cidades, a quantidade de grupos. Clica na cidade, lá vai ter o nome do grupo, dia de funcionamento, horário de funcionamento e endereço. Mastigadinho. Não precisa ligar, não precisa marcar, é só chegar. Mas também, se quiser ligar, na aba de cima tem 65 linhas de ajuda por WhatsApp para falar direto com o membro. Então, chegou lá na reunião, lá na lista tem assim, reuniões abertas. Essas reuniões abertas, elas são reuniões onde os membros, eles toparam, já se dispuseram aí, sabendo que pode ser que tenha gente não alcoólica para conhecer. Agora, se a pessoa também chega e ela não sabia ali e ela quer conhecer, aí nada impede do grupo também abrir. O grupo pergunta se está todo mundo disposto a abrir o anonimato ali para aquela pessoa. E aí a pessoa também pode conhecer, se o grupo concordar. Na esmagadora maioria das vezes, o grupo não se opõe. Porque todas as pessoas que chegam, o recém-chegado, o ingresso, aquele que está chegando, no dia, ele é a pessoa mais importante da reunião. A reunião é toda para essa pessoa que está visitando. Então, principalmente se partiu dela. Mas se não partiu, também ela está aberta. E a faz muitos eventos. Todas as regiões do Brasil. Então, eu viajo muito por causa desses eventos. E esses eventos são a oportunidade que a gente tem de dar visibilidade para a comunidade. Porque aí o evento inteiro, de A para A, é aberto ao público. Então, qualquer pessoa aí não paga, e costuma ser um final de semana inteiro de evento, com muita imprensa também. Qualquer pessoa pode ir, sem precisar fazer inscrição, e conhecer, tirar dúvida. Então, assim,
a gente fala que a é uma irmandade que guarda o anonimato de seus membros, mas ela não é secreta. É o contrário, nosso trabalho é expandir a informação. Não que seja preponderante para a pessoa que busca ingressar numa das reuniões, aquilo que eu vou te perguntar, mas eu acho que é importante, por definição, o que vocês tratam e como que vocês tratam o alcoolismo. Então, é aquilo que eu te falei, Palma, a A não trata o alcoolismo. O A recupera o sujeito, recupera a pessoa. Não, mas por definição, como que vocês abordam a questão do alcoolismo? Para a pessoa até entender se ela está nesse processo ou não. Mas é uma pergunta que assim, não vai ter essa abordagem. Vai ter... não é uma clínica. Né? Se o alcoólico vai para uma clínica, se ele vai para uma comunidade terapêutica, ali vai ter todo um parecer médico. Inclusive, a gente tem na área... doença. Isso. A gente tem o DSM-5, o CID-11, que tem ali os critérios diagnósticos, e a partir dos critérios diagnósticos vai ver se a dependência é leve, moderada ou grave. A não tem isso. Vocês não abordam isso. A não vai, é uma irmandade não profissional, é uma irmandade comunitária. Então, se a pessoa morrer, está ali bebendo, bebe de quando acorda até a hora de dormir. Ou se ela bebe no final de semana, ela sentiu vontade de rever isso, tá vendo que isso está trazendo prejuízo para a vida dela? Tá ok. E tem algum tipo de perfil das pessoas que procuram a Irmandade? Não, não tem perfil. A gente vê todo tipo de idade, todo tipo de classe social, e é tão interessante que quando a gente entra, né, eu vivo a estando no encargo, então é 365 dias no ano, em diversas regiões do Brasil, gente, a gente faz amizade, não tem jeito, a gente cria vínculos que vão para a vida. E aí, é frequente, a gente viaja junto, e a gente está no carro conversando, e descobre esse cara que está conversando aqui, culto, esclarecido. O cara fala, eu fui morador de rua não sei quanto tempo. Aí você toma um susto. Quê? Ele Ou então você vai conversar com outro fala, você está ali, conversa com ele há tanto tempo. Aí ele fala, eu sou juiz aposentado. Como é que é isso? Né? A pessoa às vezes está com um padrão de vida excelente ou não, ou está passando uma dificuldade financeira muito grande. Não importa. A gente está ali tão conectado no cotidiano em saber o que se passa no coração da Carol, o que se passa no coração do Palma, que o resto não vem. Que não tem nada a ver com o que cada um faz profissionalmente. Né? Não. Inclusive, Palma, eu tenho visto assim, eu tô até me controlando para não ficar uma pessoa chata, sabe? Pode falar, não tem problema não. Porque, Palma, eu sou psicóloga, né? E aí as minhas colegas de faculdade, nossa, tomara que elas não vejam isso lá em Belo Horizonte. Tá em São Paulo, acho que elas não vão ver, não, ou não sei. Elas estão querendo fazer um encontro de 20 anos de formada. Eu tô com uma preguiça desse encontro, porque quando a gente vai para esses eventos, qual que é a primeira pergunta que o povo faz pra gente? O que você tá fazendo? Bebe. Ah, tá. Eu já pensei na relação do não, mas tá. O que você tá fazendo? E você? Você tá trabalhando em tal lugar? Não sei o quê, não sei o quê. E aí vira aquela competição. Em AA não tem isso. Ninguém quer saber quanto que você ganha, o que você faz, prêmio que você já ganhou. Não! É vida. E não deveria ter isso em lugar nenhum. Algum, por isso né? que eu tô falando que eu tô me trabalhando. Eu fico cada vez mais querendo só ficar no ar, porque lá tem essa leveza de relacionamento. É uma delícia, que agora eu já não tô encontrando mais na vida fora de ar. Eu não sei como é que eu vou fazer. Agora, destas tuas histórias aí, né? A gente tem até curiosidade, a que te mais impactou, assim, que você guarda até hoje e leva como referência também? Não sei se tem uma ou algumas, mas aquelas que te mais marcaram. Nossa, tem várias. Tem várias. Lembro aqui rápido de duas.
Inclusive, eu sempre que eu vou em algum evento, alguma coisa assim, eu choro. Eu fico imaginando assim, não, agora eu já vi de tudo nessa vida, não choro mais. Aí vai acontecer alguma coisa e eu vou chorar. E aí eu vou falando aqui, eu vou só lembrando, vou comentar 3 passagens. E aconteceu, curiosamente, uma por ano. A primeira foi numa convenção, lá em Belo Horizonte, porque a Irmandade de Alcoólicos Anônimos organiza uma convenção nacional, que é o que eu te falei, Palma, da lindeza de tudo ser feito por membro. Essa convenção é o maior evento de AA do Brasil. Então, o último foi em 2022, em Belo Horizonte, no Expo Minas, que é o maior centro de eventos da cidade, reuniu 8.000 alcoólicos do Brasil inteiro. Veio gente de barco, veio gente de bicicleta, pessoas que viajaram dias para poder estar lá. E tudo é feito por membros, para os membros e para a sociedade. A AA não recebe ajuda de fora. Nada, nem um centavo financeiro de ninguém. Então, o aluguel do Expo Minas, as passagens aéreas dos organizadores, tudo pago pelos membros. E quando eu vou em evento para profissionais, eu dou uma provocada nos profissionais. Quem junta, gente, 8.000 alcoólicos de boa vontade, não só indo, como pagando para fazer acontecer? Não tem, só a AA mesmo. E eles já estão organizando o de 2027, que vai ser em Fortaleza, no maior centro de eventos da América Latina. A gente está esperando uma previsão de 10 a 12 mil pessoas lá. Então, eu estava lá, nesse evento de Belo Horizonte, e aí era meu primeiro ano no encargo da presidência, e aquele tanto de gente, né? E eu desorientada, é muito difícil dar atenção para todo mundo, e conversando. No final, depois que o evento acabou, chegou um homem para mim e ele falou comigo assim: oi, doutora, eu queria fazer uma reparação para a senhora. Eu te falei da reparação. E aí eu falei com ele, comigo? Eu nem conhecia ele, eu nunca tinha visto ele. Comigo por quê? E ele falou assim, porque eu fazia mau juízo da senhora. E agora que eu tô te vendo, eu tô vendo que não era nada daquilo. Me perdoa. Eu fiquei extremamente tocada com aquilo, porque eu vi que ele não fez aquilo por mim, ele fez aquilo por ele. Eu nunca ia saber, eu nunca mais o vi. Inclusive, né, muita gente no país todo, mas ele viu que até chegar no tóxico do álcool, ele estava se intoxicando com, sei lá, o que ele estava pensando, ou pré-julgando, ou falando, não sei. E ele fez aquilo por ele. Eu fiquei extremamente tocada por aquilo. Eu falei, gente, nós não fazemos isso. Eu não faço isso. E fazer isso é difícil. É muito difícil. E ele foi a minha primeira inspiração. Depois, eu fui para uma outra cidade no interior do Nordeste, em Sobral, no Ceará. E lá estava tendo um evento, que é o Seminário do Nordeste, que é o segundo maior evento de AA. Ele acontece todo ano. E nesse de Sobral, eu estava ouvindo uma temática de um senhor que ele estava contando o ponto que ele chegou, que foi um ponto muito complicado. Então, ele agredia muito a esposa, e era a esposa com 2 filhas. E ele trabalhava com obra, e aí era aquela cena clássica, e ele ganhava por dia. Então, ele saía, passava no bar, bebia, porque ele merecia, trabalhou o dia inteiro, né? Trabalho pesado, então agora eu mereço relaxar. E com o que sobrava, ele comprava comida para casa, que ele mantinha a esposa e 2 filhas. Só que foi sobrando cada vez menos. E ele não ia tendo, ele não via isso. Até que chegou um dia em que não sobrou. E a esposa e as filhas não tinham o que comer. E a esposa foi pedir comida para a vizinha. E aí a vizinha deu, eu acho que ela deu um restinho de arroz e um ovo, alguma coisa assim. E ela fez. E quando o marido chegou e ele viu que tinha comida dado por outra pessoa, ele se sentiu extremamente com a honra
a honra agredida, né? Eu que sou o homem da casa, eu que sou o provedor, que luxo é esse que você está querendo, né? E ele agrediu a esposa e fez a esposa devolver a comida para a vizinha e ainda brigou com a vizinha. E depois ele conta que aí, então, ele começou a falar, nossa, que absurdo! E aí ele começou a levar comida e ele falava que eu fiquei muito com essa cena na cabeça, que ele levou um feijão, esse feijão estava bichado, e a esposa, ela fervia o feijão para os bichinhos subirem, ela catar os bichinhos e eles comerem a comida. Então, assim, ele chegou nesse nível. E nesse nível ele não via a doença do alcoolismo. Até que em algum momento ele foi tocado ali, foi levado por outro colega também, que bebia e que ele tinha conhecido a Irmandade. E hoje ele contou essa história, eu morria de chorar. E quando ele... hoje em dia ele estava, né, na época ele estava na Irmandade com 2 filhas na universidade. Então eu falei, meu Deus, né? E aquilo é uma outra vida que não pertence a ele mais. Ele resgatou a vida, a família e continuou provendo. Aí ele começou a prover a ponto de colocar as 2 filhas na universidade e ajudá-las a seguir a vida profissional delas. E o terceiro foi no ano passado, no Macapá. Essa história também me marcou muito. Era um senhor que eu já tinha ouvido falar muito dele. E aí eu fui para um evento em Macapá e quando eu chego lá, esse senhor estava doente e não pôde ir ao evento. Mas a gente fez um evento para profissionais e lá, entre os profissionais, a filha dele estava lá. E ela era uma profissional. E quando ela fala do pai dela, eu estava na frente da mesa, eu falei, eu quero conhecer seu pai, eu já ouvi falar dele demais. Aí juntou todo mundo para me levar até a casa desse senhor, que ele era muito querido lá. A gente chama, no AAC, assim, tem aqueles recuperados que viram velhos mentores. Antes eles eram velhos resmungões. Então, eles se tornam velhos mentores. E ele era um velho mentor, muito querido. E aí, fomos até ele estava quase 2 meses sem receber visita. Ele estava acamado, com um problema na coluna. Depois, fomos saber que era um câncer já avançado nos ossos e na coluna. Mas, quando eu cheguei lá, o pessoal começou a entrar no quarto para vê-lo. E eu entrei também. Eu fiquei em pé, atrás, coloquei a mão nele aqui. E todo mundo que chegava para poder conversar com ele, falava alguma coisa. Ai, meu padrinho, como é que o senhor tá? E ele tinha para aquela pessoa algo para falar para ela que era exatamente o que a pessoa estava precisando ouvir naquele momento. Foi um negócio assim, impressionante. E todo mundo saía chorando. Aí eu já fui vendo que foi criando um ambiente muito íntimo. Ainda cheguei para ele e falei, o senhor quer que eu vou embora? Ele, não, pode ficar. E todo mundo que entrava para acolhê-lo, saía acolhido por ele. Ele lá acamado, há 45 dias, né, sem poder virar o pescoço. E ele numa sobriedade, né? E todo mundo saía chorando melhor do que entrou. E aí eu já comecei a ficar com medo. Eu falei, tá todo mundo saindo chorando. O que vai ser a minha vez? O que esse homem tem para falar para mim? E quando chegou a minha vez, ele falou comigo assim, olha, doutora, a senhora tem que voltar aqui. Eu falei, por quê que o senhor está falando isso? Ele falou assim, porque sabe aquela minha filha que você conheceu? Quando ela tinha 3 anos de idade, um dia eu estava voltando, eu ainda bebia. E um dia eu estava chegando, era uma casa simples de madeira e tinha umas estacas no chão, fazendo como se fosse cerca. E um dia eu cheguei, alcoolizado, e quando eu cheguei, ela me viu. E aí ela veio gritando, papai, na minha direção. Eu não sei o que me deu, que eu arranquei a estaca do chão e fui na direção para matá-la. E aí o pessoal que estava perto, você tá doido? E pulou na frente dele. Ele falava na época assim, dizem que eu virava um monstro quando eu bebia.
E pensa num homem doce, sábio. Então ele falava, eu virava um monstro. Então eu fui para poder matá-la e eu não obtive êxito porque as pessoas me pararam. E aí ele entrou para a Irmandade e ele falou assim, agora ela é essa psicóloga que estava lá, né, te ouvindo. E aí a senhora tem que voltar, porque eu e minha filha tivemos a oportunidade de conhecer a Irmandade e mudar a nossa história. Hoje, nesse exato momento, tem um pai com uma estaca na mão e uma filha de 3 anos que não vai ter a mesma chance que a minha filha teve. Aquilo ali eu já estava morrendo de chorar, né? Por isso que a senhora tem que voltar. E aí ele faz um comentário depois que eu fiquei muito reflexiva e vendo, né, quando a pessoa ingressa com o coração na Irmandade, como que realmente é profundo. Ele fala assim, eu estou na Irmandade tinha décadas, ele chegou a falecer, ele faleceu poucos meses depois que eu visitei. E aí ele fala assim, tem décadas que eu estou aqui na Irmandade e até hoje eu me pergunto o que tinha em mim que eu vi nela para poder matar. Porque um homem não quer matar uma filhinha de 3 anos, mas eu vi algo nela que era meu, que eu queria matar. Mas até hoje eu não descobri. Mas para um homem desse chegar nesse nível de reflexão, é muito bonito, é muito bonito. E nesse programa comunitário, nesse programa simples de troca de experiência pautada nos princípios. Então, essas 3 são histórias que me marcam muitas, mas assim, eu ficaria aqui até amanhã contando o caso para vocês. A gente também ficaria, mas infelizmente o programa está chegando ao fim, mas antes de terminar, você gostaria de deixar alguma mensagem para quem está assistindo? Gostaria sim. Eu gostaria de convidar você, se deu vontade de conhecer a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, que a gente está aí para isso, né? A gente tem um termo de responsabilidade, que ele é lindo, que ele é dito em todas as reuniões, que diz assim, eu sou responsável quando qualquer um, seja onde for, estender a mão pedindo ajuda, quero que a mão de AA esteja sempre ali e por isso eu sou responsável. Então nós tomamos para nós essa responsabilidade. Então, se deu vontade de conhecer, vou falar de novo o site www.aa.org.br. Lá tem as reuniões presenciais, as reuniões online. Temos também as linhas de ajuda, que são 65. E aí, quem sabe, você não aparece lá e a gente encontra por aí, né? Obrigada. É isso. Felipe Palma, obrigada pela companhia aqui mais uma vez. Obrigado, Carol, pelo convite. Pessoal aqui do SampaCast, a Lívia Guimarães também pelo bate-papo. Excelente, muito bom, viu? Eu que agradeço e eu preciso fechar dizendo para vocês que desde que a AA começou, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, ela não existiria se não fossem os amigos de AA, que são os não alcoólicos, que usam quem são e o que têm e onde estão para ajudar a transmitir a mensagem. Eu sou uma amiga e vocês também, que se dispuseram aí toda a produção, todo mundo envolvido, estejam certos que desse bate-papo a vida de uma pessoa e de uma família, pelo menos, não vai ser igual era antes. Estejam certos disso. Então, muito obrigada. Obrigada a você, Lívia. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera!